Aqui para ver ao púlpito o nosso companheiro, o Dr. Luciano Dipp, que apresentará o projeto do nosso clube. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, Alexandre, doutor Zacarias, a todos os colegas, companheiros. Mais uma vez, um prazer estar aqui e vamos apresentar o projeto que muitos de vocês já conhecem, mas vamos apresentar o projeto Nova Face, Nova Vida, New Face, New Life, enfatizando algumas das etapas que nós estamos e o que nós pretendemos no futuro. O Instituto Mais Identidade, né, é um instituto parceiro do Rotary Club, nós vamos falar sobre ele, e esse projeto, New Face, New Life, é um projeto em parceria do Rotary Club com o Instituto Mais Identidade. No Brasil, anualmente, mais de 30 mil novos casos de câncer acontecem na região de cabeça e pescoço, de face. E o tratamento desses tumores pode levar à cura, mas muitas vezes leva a deformidades como essas que estão sendo mostradas. Essas deformidades, além de afetar a estética, afetam a função, a alimentação, a fala, o convívio social de uma forma brutal. A gente pode imaginar, com situações como essa, como é que é conviver no dia a dia. O impacto emocional da desfiguração facial, a gente não pode nem calcular. Quando a gente tem alguma coisinha na nossa face, uma espinha que chama a atenção, imagina você ter, além da perda da visão, a perda da estrutura. Então, baseado nesse conceito, nesse contexto, né, é que surgiu o Instituto Mais Identidade. Então, o Instituto Mais Identidade é uma organização sem fins lucrativos, hoje reconhecida como uma organização da sociedade civil de interesse público, então ela já tem o registro no Ministério da Justiça como uma OCIP, e o foco desse instituto é promover a reabilitação bucomaxilofacial, trabalhando com uma equipe interdisciplinar. Cirurgiões dentistas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, designer digital. Nós vamos ver vários profissionais que atuam nessa área, buscando a parte técnica da reconstrução, tanto dos maxilares, da parte dental, da parte mandíbula, maxila, e também da face, com essas perdas que já foram mostradas. Mas o Instituto, né, como aqui mostrando já uma OCIP reconhecida em 2019, ele tem 6 anos de existência como instituto, mas a experiência dos membros é de mais de 30 anos. Então, nós temos profissionais no Instituto com uma larga experiência em todos esses campos. E o que é importante é que, uma vez estabelecido como criou-se o conceito de o Instituto para ser um centro de reabilitação facial, a parte técnica, mas hoje a gente entende que, além disso, o impacto na reinserção social é ainda muito mais importante. Então, hoje, reconhecendo a responsabilidade social como uma organização da sociedade civil, o Instituto trabalha tanto na parte técnica da reabilitação, como tentando proporcionar para esses pacientes formas de reinserção na vida social. Uma das parcerias muito importantes que o Instituto teve nos últimos anos foi com a Universidade Paulista. Eu sou professor da Faculdade de Odontologia da Unip há muitos anos e, com isso, a gente conseguiu o apoio da Universidade Paulista para a construção de um centro de atendimento. Nesse centro de atendimento, e aqui parte da equipe que trabalha com a gente, nós temos salas de atendimento ambulatorial, pequeno centro cirúrgico para cirurgias com sedação, não anestesia geral, mas com sedação, um laboratório digital que realiza toda essa parte tecnológica, além de outros laboratórios de prótese convencional, onde são realizados os atendimentos desses pacientes, que vêm de toda a cidade de São Paulo, de todo o estado, do Brasil e alguns até do exterior. A forma, estava me perguntando como é que esses pacientes procuram o Instituto. A gente tem um site onde há uma inscrição virtual e
como a demanda é muito grande e os hospitais oncológicos públicos do Brasil todo que criam essas deformidades pelo tratamento, muitas vezes eles não têm para quem referir. Então, cada vez mais eles conhecem o Instituto e fazem a referência. E a gente procura atender dentro do possível, estabelecendo primeiro uma triagem virtual e, dentro da nossa possibilidade, realizar o atendimento. E esses atendimentos são variáveis em termos de complexidade, depende de cada caso, de quanto aquilo foi afetado ou não, e, obviamente, isso gera uma demanda econômica e de tempo de trabalho variável de paciente para paciente. Então, a gente procura adequar as nossas disponibilidades técnicas com os recursos econômicos também. Aqui uma foto do nosso laboratório digital, que hoje conta com algumas impressoras 3D, que são muito boas, mas são aquém do que hoje existe em termos de tecnologia. E por que a impressora 3D? Nós desenvolvemos, há uma questão de 5, 6 anos, uma metodologia que revolucionou a forma de fazer essas próteses faciais. Então, imaginem que sempre existiu prótese. Se for olhar a história, o desenvolvimento da prótese facial teve um boom grande na época da Primeira Guerra Mundial, com uma artista que se compadecia daqueles ferimentos causados pelas primeiras explosões e fazia verdadeiras máscaras para corrigir os defeitos faciais. Sempre existiu a prótese facial, mas para fazer uma prótese facial dependia da habilidade artística. Então, um profissional que tem que aprender de uma cera, esculpir todos os detalhes da face e depois passar por uma resina ou por um silicone. E essa habilidade demanda muito tempo de uma curva de aprendizado, normalmente não é bem remunerada, porque os pacientes são muitas vezes de baixas condições econômicas, e o interesse por essa área cada vez caindo, pela lei de oferta e procura. Mas existem hoje formas de escanear a face, criar modelos digitais e fazer impressão 3D. Esses scanners custam muito caros. Quando a gente desenvolveu esse método, que eu vou comentar daqui a pouco, um scanner custava $300 mil. E nós conseguimos fazer uma adaptação e um desenvolvimento de uma tecnologia que é patenteada, e chama metodologia mais identidade, que pelo telefone celular se faz uma sequência de fotografias, utiliza-se um software gratuito, e esse software gratuito reconstrói a imagem, cria o modelo digital, e esse modelo digital se esculpe aquela parte que está faltando a partir do espelhamento da parte que o paciente tem. Por exemplo, no caso do olho, aquele olho do lado direito que está faltando, toda aquela porção óculo-palpebral, o lado esquerdo serviu de referência e digitalmente ela é transposta para aquele lado, esculpida no computador. Então, agora, ao invés de um profissional de 30 anos de experiência em esculpir em cera, a gente conta com um jovem de 20 e poucos anos que sabe lidar com o computador. Então, com devidas orientações, no computador consegue fazer essa escultura. Aí é impresso um protótipo, e esse protótipo é transformado depois na prótese final em silicone. Esse trabalho de usar o telefone celular teve uma repercussão mundial. Aqui, lembrando o nosso companheiro Alexandre, foi uma repercussão mundial. Inclusive, a Discovery Channel veio ao Brasil e gravou um documentário que passou em toda a sua grade, e até a última vez que eu olhei na internet havia mais de 11 milhões de visualizações na internet, sem contar o que foi pela televisão. Então, esse método realmente foi um método que inovou, porque barateou o custo, não precisava mais ter scanners, mas ele gerou também uma possibilidade de centros que não tinham profissionais treinados para fazer a prótese, hoje poder realizar. E isso também criou uma possibilidade muito grande desse atendimento que a gente chama semipresencial, que nós tivemos a oportunidade de realizar na pandemia, em Natal, atendendo pacientes à distância por essa metodologia. Esse projeto, né, de atendimento semipresencial, que foi realizado durante a pandemia, fazia parte de um programa de mentoria que a gente recebia da Ambev, o programa Voa, e
os resultados obtidos tornaram com que a organização tenha sido o destaque do ano 2021. Então, nós recebemos esse prêmio de destaque no ano de 2021. Além disso, nós conseguimos, no final de 2021, uma outra coisa que faz com que o Instituto tenha mais fôlego para pelo menos os próximos 2 anos, que é um projeto apoiado pelo Ministério da Saúde. Chama PRONAS, que é esse Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Então, nós tivemos um projeto aprovado e que agora, nesses meses, está sendo colocado em prática, com a contratação de 10 ou 11 profissionais, 4 cirurgiões dentistas, 1 médico, cirurgião plástico, além de profissionais como assistente social, auxiliar de saúde, técnico em prótese. Então, isso vai aumentar bastante a nossa possibilidade de atender do ponto de vista de recursos humanos. E também, nesse ano de 2022, durante os primeiros 8 meses, nós recebemos um outro processo de mentoria, de apoio do programa VOA, que chama Programa de Excelência, uma vez que nós passamos pelo primeiro ano, chegamos no segundo ano, e agora, em agosto, ali está, dia 7 de agosto, eu acho, recebemos esse certificado de gestão e confiança com a categoria A+, a categoria máxima, mostrando que o Instituto preenche todos os requisitos e cumpriu 72 critérios de avaliação quanto à sua categoria de organização social e todos. Então, isso mostra a credibilidade do Instituto. E realmente o prêmio mais importante que a gente tem nesse processo todo é aquele de procurar, com a reabilitação facial, devolver a alegria de vida dessas pessoas, devolver a qualidade de vida, a autoestima e, efetivamente, devolver a identidade com o resgate da sua autoimagem. E aí entra o projeto New Face, New Life, que começou desde o ano passado, com o apoio do Dr. Zacarias, do companheiro Eliseu, presidente da gestão passada, e agora seguindo com o Maurício Cantagallo, nos apoiando nesse projeto New Face, New Life, que é um projeto para dar seguimento a essas ações, porque a gente precisa continuadamente de evolução tecnológica, porque hoje existem equipamentos, se a gente barateou com o celular, mas, por outro lado, existem impressoras 3D que conseguem ter um resultado melhor, que podem proporcionar para aqueles pacientes uma rapidez da realização dos procedimentos, um resultado estético, um resultado funcional ainda superior. E, além disso, à medida que se atende mais pacientes, vai criando um passivo em termos de pacientes, porque essas próteses têm uma durabilidade, elas vão durar 2 ou 3 anos no máximo, vão precisar ser refeitas, porque elas são expostas ao sol, elas são expostas às intempéries, e aquela tonalidade perfeita vai perdendo. Então, aquilo que parecia muito bom num período, depois de um tempo não está mais. Então, precisa ter continuadamente esse suporte, e recursos financeiros. Então, é uma bola de neve e você tem que continuar pedalando constantemente para ter recursos, já que todo o tratamento é 100% gratuito, ainda mais na condição de uma organização social de interesse público. Então, a primeira etapa do projeto New Face, New Life é a aquisição de equipamentos tecnológicos para ampliar a nossa estrutura. E já conseguimos, com o apoio do Instituto Bourbon, com todas as tratativas do Dr. Zacarias, conseguimos a aquisição de diversos equipamentos, computadores, uma mesa digitalizadora, que fazem com que esse processo de modelos digitais se tornem mais rápidos. Porque quem está habituado à parte tecnológica, quanto mais informação você coloca num software, mais vai demorar para aquilo processar. Então, os nossos computadores não estavam dando conta de fazer com as tecnologias que nós temos agora. Com esses 2 computadores que foram adquiridos, isso já melhorou muito, muito. Mas, sem dúvida, existe uma questão que é muito interessante, que é a modernidade, que é a possibilidade da impressora 3D imprimir diretamente a prótese, sem ter aquela fase de protótipo para depois se transformar em prótese de silicone. Então, hoje, estão caminhando para a construção de impressoras que imprimem em resinas flexíveis coloridas ou em silicone flexível. Isso, sem dúvida, vai
fazer com que os processos de fabricação de próteses sejam ainda melhores, porque a partir do trabalho clínico, de identificação do problema, de mapeamento, de definição de como deverá ser a prótese, o trabalho é feito no computador e uma prótese pode ser impressa praticamente pronta. Essa que está sendo mostrada nesse paciente foi uma segunda prótese feita naquele mesmo paciente que ficou famoso mundialmente pela Discovery Channel. Ele serviu de modelo também para a gente fazer, em parceria com essa empresa que chama Stratasys, a impressão da primeira prótese totalmente impressa no computador, impressa na impressora 3D. Ela não é em silicone, ela é numa resina colorida, mas ela foi impressa em Israel, numa impressora que só tinha em Israel, da empresa Stratasys. Todo o modelo foi feito aqui, a parte do computador aqui, manda o arquivo, foi impressa, voltou, veio para cá, pegamos a prótese, colocamos no rosto do paciente, encaixou perfeitamente e com a cor, tonalidade, tudo certo, porque tudo isso também é um grande processo. Identificar a cor que a gente está vendo aqui e transformar essa cor no computador e na impressora é um processo técnico muito complicado, porque a cor que a gente vê numa foto não é a cor verdadeira, você tem que fazer padronizações, calibração e uma série de coisas. E esta prótese se transformou também num outro artigo científico que saiu nesse ano de 2022 e é o primeiro caso de uma prótese totalmente impressa no computador. Imagine que um paciente em qualquer lugar do Brasil que venha ter um tumor, que se sabe qual é a ressecção, pode ser feita uma prótese neste modelo antes da cirurgia. Faz a cirurgia e já se coloca a prótese, o curativo é a própria prótese. Isso pode revolucionar a qualidade de vida, porque boa parte desses pacientes vivem com defeitos por anos, se não o resto da vida, com curativo só. E eles vivem para ir fazer a consulta no hospital e voltar, porque praticamente não tem vida nenhuma. A impressora também da Stratasys e que tem flexibilidade. Já é em um tipo de silicone. A gente não sabe se efetivamente isto vai servir como prótese, mas pela nossa parceria já o mesmo modelo do paciente daquele anterior, que chama Carlito, já foi para Israel também e já está sendo feita uma prótese com este material e nós vamos ver se funciona. Tudo isso com parceria técnico-científica com a empresa. Então, além disso, essa parceria do Rotary Club Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros, também eu entendo e falo aqui para o presidente, falo para o companheiro Zacarias, para todos vocês, que não se limita só à aquisição de equipamentos de tecnologia. Sem dúvida, eu acho que as ações sociais que visem a continuidade dos trabalhos dentro do Instituto, com tudo que está envolvido ali, e especialmente aqueles processos de reintegração social, são extremamente bem-vindos. Então, o Instituto Mais Identidade é aberto ao conhecimento, à expertise de vocês em ações sociais, para que esses pacientes que muitas vezes têm dificuldades para ser reinseridos no mercado de trabalho, que têm dificuldades para ter convívio familiar, possam, de alguma forma, ter esse apoio também, com todo o apoio do Rotary Club também. Eu vejo isso como uma possibilidade muito interessante. Tivemos em Natal, agora em abril desse ano, e retratamos uma paciente que havia sido tratada por nós 16 anos atrás. Na época, ela tinha 18 anos e tinha perdido o olho, é uma das que apareceu ali agora há pouco, a Ingrid, e tinha 18 anos. Recebeu implantes, recebeu a prótese. Voltamos para lá 16 anos depois, tínhamos voltado antes, mas ela foi feita uma nova prótese apenas 16 anos. Durante 16 anos ela usou a mesma prótese. Fizemos uma nova agora. E o que aconteceu nesses 16 anos, depois da primeira prótese? Passou em 2 concursos de professora, ela é professora do município e do estado, tem 2 filhinhas lindas, e todas as crianças da escola que ela dava aula estavam participando do processo da nova prótese que ela ia receber. Então, era algo assim, essa moça deu depoimento na Rede Globo, né, na SBT, em todo lugar, e neste mês de julho, ontem mesmo conversei com um colega do Rio Grande do Norte, ela fez uma apresentação do caso dela na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, enfatizando a importância desse processo de reabilitação para a reintegração social e
como isso é importante, porque hoje, a partir da ação que realizamos em outubro do ano passado e abril desse ano, em Natal, a Liga Norte Rio Grandense de Combate ao Câncer quer transformar essa ação como permanente, que a gente possa, o Instituto Mais Identidade, possa ser um parceiro permanente da Liga Norte Rio Grandense. E nós estamos hoje com ações no Hospital do Amor de Barretos, estivemos lá há 15 dias, eles não têm essa possibilidade, eles não têm esses recursos para prótese facial, embora eles façam próteses maravilhosas dos membros, próteses. Eles são um hospital super equipado, mas que não tem expertise na área de prótese facial. E nós vamos participar com eles também, além de outras ações espalhadas pelo Brasil todo. Por isso que eu entendo que a parceria, o projeto New Face, New Life, é algo que é muito importante para o Rotary Club, porque dá uma dimensão do apoio e do benefício, não só físico, de tratar uma pessoa, mas de modificar a vida de famílias por meio desse processo de reinserção. Finalizando, desculpa se eu me estendi um pouco, apenas alguns depoimentos de pacientes que foram atendidos, né? Essa jovem é uma médica, ela teve a reconstrução da mandíbula com enxertos, ela não tem nenhuma questão na face, nos olhos, nariz, mas a mandíbula dela é reconstruída. E ali aquele depoimento, né? Ter me reabilitado foi sorrir para o mundo com mais segurança, andar de montanha-russa pela primeira vez, pular da pedra mais alta, beijar na boca, morder uma maçã e um sanduíche bem grande sem medo de ser feliz. O que é isso, andar de montanha-russa? Ela usava uma prótese removível desde os 15 anos de idade. Só aos 30 ela foi reconstruída com enxertos ósseos, que o Rafael conhece muito bem, e depois implantes, e ela pôde ter uma vida. Ela não andava de montanha-russa porque ela tinha medo que aquela prótese se projetasse, né? E uma jovem que teve a infância toda perdida e que hoje se sente super feliz e reabilitada. Aqui é a Andressa, uma garota que não teve câncer, mas teve um tumor desde a infância, com a perda do globo ocular, e hoje é uma funcionária graduada do Banco Itaú, e ali, ela, com esse depoimento, através do Instituto, as pessoas terão de volta não somente sua identidade, mas alegria, autoestima e, principalmente, esperança de vida e de dias melhores. E, finalizando, né, esse nosso garoto propaganda, o Carlito, que realmente fez com que as ações do Instituto se tornassem mundialmente famosas, em que ele sintetiza o que isso trouxe para ele como uma nova vida. Isso está no documentário da Discovery Channel, em que ele fala o que significou a prótese para você. Ele fala uma nova vida, uma nova esperança. Então, eu acho que é isso que o New Face, New Life representa para o Rotary Club, representa para o Instituto Mais Identidade, representa para essa centena de milhares de pacientes que, mas eu não vejo nenhum desses na rua. Exatamente, não vê mesmo, né? Porque eles estão todos escondidos, eles estão marginalizados, eles estão distantes da nossa vida. E, à medida que a gente reintegra, a gente descobre verdadeiras lições de amor, histórias maravilhosas, e eu convido cada um de vocês, o Eliseu já esteve lá, eu convido para que visitem, para que a gente tenha a oportunidade de ver as histórias maravilhosas desses pacientes que nos dão uma dimensão humana muito superior e que fazem a gente realmente ter forças para continuar seguindo nessa área. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, na nossa parceria, o presidente Maurício Cantagallo, doutor Zacarias, desde a primeira hora, um apoiador muito importante, Eliseu, a mesma coisa, todos os colegas, o Instituto Bourbon, que tem nos apoiado.